Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é... Olá, gente amiga, que dia especial, né? Então, hoje é dia de Natal, coisa boa. Então nós passamos a noite inteira aí em vigília lá na CAEX, né, com os amigos da CAEX. É uma oportunidade bem bacana, né? A gente passa a noite inteira em oração, nós lemos o Evangelho de Lucas inteirinho, de cabo a rabo, vimos aí o dia amanhecendo e com ele então o nascimento de Jesus. Coisa boa, queria aproveitar para agradecer, né, mais uma vez aí aos amigos da CAEX, a oportunidade de estarmos aí rezando juntos. Muito bem, mas então, nós vamos dar uma interrompida rápida aí nessa discussão sobre Isaías, porque eu acho que hoje era importante a gente falar um pouquinho do Natal, né? Vamos contextualizar bem essa questão do Natal. O Natal, infelizmente, para nós hoje, virou uma festa, né? Virou vamos dizer assim, uma festa totalmente pagã. A figura central do Natal não é mais a Sagrada Família, não é mais o nascimento de Jesus. A figura principal hoje é Papai Noel, é o comércio e tal. Agora, que seja assim na sociedade em geral, eu até que fico triste, mas acho que é isso mesmo. É uma sociedade laica, cada um faz o que quer. Mas nos lares cristãos, não, aí não. Quantas e quantas casas de cristãos, eu entrei nesse advento, de cristãos católicos, entrei para conversar, para rezar e tal, e a gente encontra no centro da sala uma árvore cheia de presentes embaixo, às vezes até que só caixa enfeitada, né? Mas embaixo cheia de bolinha e tal, cheia de algodão na árvore, fingindo que nós estamos no inverno, que está nevando, e ainda as figuras de Papai Noel esparramadas para todo lado. Em pouquíssimas encontrei o presépio, e quando encontrei, sempre num lugar de segunda importância. Depois a gente acha estranho que os nossos filhos estão se transformando em pessoas egoístas, né? Em pessoas assim que só valorizam o ter. Mas nós mesmos é que incentivamos isso. Aonde está o espírito de Natal? Você já parou para pensar que talvez a última coisa que você tinha que fazer era dar presente de Natal? Para que dar presente de Natal? Dê presenças no Natal. Faça um propósito de ser presente. E aproveito para contar aqui um caso do ano passado, do Natal do ano passado, mas que me deixou muito impressionado. Uma escola, a professora pediu que os meninos escrevessem uma cartinha pedindo presente para o Papai Noel. Coisa que muita gente faz. E aí os meninos escreveram, eu queria uma bicicleta, eu queria um skate, eu queria uma boneca, eu queria um patins, sei lá. Cada menino escreveu o que queria. No dia seguinte, a professora pediu que os meninos escrevessem uma cartinha para o pai deles, para o pai ou para a mãe. E eles escreveram, eu queria que você viesse me buscar na escola, pelo menos de vez em quando. Eu queria que você fosse no meu treino de futebol, para me ver jogar. Eu queria que você fosse comigo no clube. Eu queria que você ficasse lá em casa no fim de semana para a gente fazer churrasco junto. Ou seja, seu filho não quer presente de você. Seu filho quer sua presença. E talvez a gente esconde, através dos presentes, a nossa falta de coragem de ser presença cristã na nossa casa. Meus amigos, eu sei que esse ano não deu. Foi difícil. Mas já comece a se incomodar com isso. Risque da sua casa, da sua família, todas as imagens, as ligações, a idolatria do Papai Noel. Acabe com isso. O seu filho já vai estar em contato com o Papai Noel na rua, nas lojas, no shopping, na escola, em todo lugar que ele for. Na sua casa. Deixa ele ter contato com o presépio. Deixa ele ter contato com o menino Jesus. Deixa ele ter contato com o verdadeiro espírito do Natal. E ainda dá tempo. O Natal está acabando hoje, dia 25. Jesus nasceu. A presença de Jesus agora vai ofuscar o comércio dentro da sua própria casa. Acabe com essa idolatria. Transforme sua casa num lugar de conversão, num lugar
cristão. E cá para nós, nesse calorão de 40 graus aqui em Pelotas, um velhinho vestido de roupa de lã vermelha, barbudo, na neve andando de trenó, é ridículo. Passa de ser ridículo. Agora, nascer um menino, sem teto, numa família simples, precisando de cada um de nós, isso não é nem ridículo e nem está longe de nós. Basta que você ande alguns quarteirões ou visite alguns bairros dessa cidade que você vai ver Jesus nascendo. Às vezes, podia estar nascendo melhor se nós nos esforçássemos mais. Bom Natal, Feliz Natal e que seja um ano cheio de graça para todos nós. Pergunta. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas e me diga qual o versículo e capítulo em que está narrado o nascimento de Jesus, que diz que então Maria deu à luz ao seu filho Jesus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é... Então, nós fizemos um parênteses aí, né, um break aí na discussão do profeta Isaías, que foi um dos grandes anunciadores, né, da vinda do Messias, aquele que há de vir, aquele que há de transformar o reino de Israel, aquele que vai nos apresentar o verdadeiro reino, o Salvador, etc. Então nós estamos aproveitando até os anúncios proféticos de Isaías para fazer nesses últimos dias uma conversa, um aprofundamento, uma discussão sobre o Natal. E a pergunta de ontem, a pergunta que vocês tiveram ontem era do Evangelho de Lucas. Qual é então o versículo em que se narra o nascimento de Jesus, assim, o nascimento específico? Então vamos pegar hoje aí no Evangelho de Lucas. Todo mundo abre aí, por favor, Evangelho de Lucas. Pega a sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 2. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2. Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas aí, então... Aliás, vamos pegar no comecinho, só para vocês verem só os títulos, né? Quem está aí com a Bíblia, essa tradução da CNBB, vai encontrar lá. Logo no início do Evangelho de Lucas, o anúncio do nascimento de João Batista, depois o anúncio do nascimento de Jesus, visita a Isabel, Maria visitando Isabel e o canto do Magnífica, depois o nascimento de João Batista com o cântico de Zacarias, e aí no início do capítulo 2, o nascimento de Jesus e os pastores. Então vamos ler juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas hospedarias. Então veja bem, o versículo 7 do capítulo 2 diz: Maria deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E vem em seguida o anúncio para os pastores. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho. O anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu em luz. Os pastores ficaram com medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, na terra, paz aos que são do seu agrado.
E segue então a narrativa dos anjos. Então vamos ver, a pergunta de ontem está respondida no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, assim, passado aí essa festa do Natal, e hoje vivendo então esse tempo, esse ciclo do Natal na igreja, seria bom a gente permanecer ligado na questão que nós estamos discutindo nesses 2 últimos dias. A importância de nós cristãos modificarmos a nossa família, o nosso comportamento em relação ao Natal. Em Pelotas, esse ano, nós já tivemos várias manifestações de solidariedade cristã nessa época de Natal. E agora é tempo, então, da gente entender que se a gente ajudou, se a gente contribuiu para a vinda de Jesus para o mundo no Natal, agora é hora de cuidar dele, né? Então a gente precisa procurar quais são as formas que eu posso agir, que eu devo pensar, para que o mundo seja um pouquinho melhor. E isso não há de ser mudando os outros. O mundo vai ser melhor no dia que você for uma pessoa um pouquinho melhor. A gente tem dito sempre que o nosso grande desafio é que a gente seja cada dia uma pessoa um pouquinho melhor. E aproveito para renovar um convite que já fiz aqui, para todos comparecerem ao Santuário de Guadalupe. Tem um presépio montado lá, muito lindo, montado lá no meio do mato. Um presépio cujas figuras, José, Maria, o menino, um carneiro, as figuras são de tamanho natural, né? O José tem 1,80 m, por exemplo. Então, assim, um presépio muito lindo. E um presépio que durante o Advento, os cristãos que lá visitaram, escreveram em folhinhas de papel que tinha lá, diversas intenções, diversos desejos, diversos propósitos de mudança de comportamento para que a vida de Jesus fosse melhor, que o nascimento de Jesus fosse melhor. E como símbolo, pegava esses papeizinhos picados e colocaram na manjedoura, fazendo com que a manjedoura ficasse mais fofinha, simbolizando que o nascimento de Jesus seria um pouco mais fácil, seria um pouco melhor, de acordo com os nossos propósitos. Queria aproveitar para desejar a todos vocês um Natal muito especial, a bênção de Deus muito especial na casa de cada um de vocês que nos escuta, e especialmente aos amigos aí da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, lá no Sítio Floresta, que tiveram uma cantata no sábado anterior ainda, né? Uma cantata de Natal maravilhosa, com a participação de crianças, de adultos e tal. Queria especialmente desejar à comunidade Nossa Senhora de Lourdes um santo e glorioso ano, um ano de conversão, um ano em que a comunidade se firme mais e mais como exemplo de cristãos. E aproveito para fazer uma pergunta bem mais complicada. No Evangelho de Lucas, aí no capítulo 2, está o nascimento de Jesus. A pergunta é, em qual versículo cita que ao lado da manjedoura havia um boi e um burro? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Então, nessa oitava de Natal, né, nesses dias que a gente está ainda comemorando aí especialmente o Natal, queria citar ainda aqui uma carta do Frei Beto. Frei Beto, não sei se vocês conhecem, Frei Beto é um frade dominicano que há muitos anos trabalhando na igreja, sempre assim, com o pessoal mais simples, com o pessoal mais pobre, e um grande escritor, já tem dezenas de livros escritos, e um dos grandes teólogos da atualidade. E ele tem algumas tiradas geniais. Uma delas, ele conta que, bom, ele é de Belo Horizonte, né? Ele é conterrâneo meu lá, também sou de Belo Horizonte, embora ele seja aí uns 6, 7 anos mais velho que eu, o que naquele tempo de militância estudantil, né, era
era muito, né? Então eu era criança quando ele já estava na militância estudantil. Quando eu entrei na militância na Igreja Católica, ele já era um ícone, já tinha tido uma caminhada muito grande. E uma das coisas que ele conta é que quando ele vai a Belo Horizonte visitar a família e tal, ele tem muitos sobrinhos, e os sobrinhos sempre pedem para ele levar no shopping. Então é a primeira coisa que ele faz um paralelo interessante. Na Idade Média, muitos anos atrás também, quando alguém ia visitar a sua cidade, você levava para conhecer as catedrais, né, aquelas maravilhas de construção e tal. Na sua cidade, se você morasse no interior, você sempre levava na matriz para ver o sino e tal. Hoje não, né? Se chega alguém na sua cidade, o primeiro lugar que você leva para visitar é o shopping. Então ele conta que os shoppings vieram a substituir as grandes catedrais medievais. Se você entrar no shopping, você vai vendo os altares laterais, né? Você pega o corredor, cada loja ao lado é um altar lateral, com verdadeiros cultos a divindades pagãs do comércio, e com sacerdotes lindos e sacerdotisas maravilhosas, todos sarados, bem vestidos, querendo inclusive com a sua estampa padronizada como beleza nessa sociedade, auxiliar nas vendas. E que então os sobrinhos sempre vão, e quando eles eram pequenos sempre gostavam de ir para os brinquedos e tal, e que ele ficava passeando naqueles corredores e parava numa vitrine, olhava uma loja, olhava outra, olhava uma loja, olhava outra, nunca comprava nada. E que um dia, um dos vendedores o abordou e disse assim: olha, o senhor, não conheci ele não, disse, o senhor está sempre aqui, né, assim, o senhor passa aqui, ontem o senhor teve, semana passada o senhor teve e tal, e o senhor só fica na vitrine olhando, o senhor nunca compra nada, então para que mesmo que o senhor venha ao shopping? E ele saiu com essa: eu estou fazendo um passeio socrático. Diz que o vendedor ficou com a cara de paisagem, né? O que é um passeio socrático? Ele disse: Sócrates, um grande filósofo grego, muitos anos antes de Jesus, ele gostava demais de passear pelas feiras lá em Atenas, na Grécia, mas nunca comprava nada. Ou parava numa banca, olhava, parava noutra banca, olhava e nunca comprava nada. E quando ele foi abordado uma vez, perguntava: mas por que o senhor vem aqui, fica vendo as coisas e nunca compra nada? Ele disse assim: eu fico maravilhado, eu fico impressionado, eu gosto demais de ver quantas coisas lindas, maravilhosas, modernas que existem e que eu não preciso ter para eu ser feliz. Diz o Frei Beto que o vendedor olhou para ele com uma cara daquelas assim de quem, nossa, agora é melhor eu voltar para a loja. E se a gente for parar para pensar, é isso mesmo, né? Será que não é tempo da gente dar uma freada nesse consumismo? Será que eu preciso mesmo trocar meu celular porque saiu um pouquinho melhor? Será que eu preciso de empanturrar os meus filhos com os brinquedos e com coisas de último tipo? Será que a minha casa tem que ter sempre o que tem de última moda? Para que isso? Vamos pensar quantas coisas lindas, maravilhosas estão anunciadas nos shoppings, nas lojas, nas televisões e que nós não precisamos ter para ser felizes. O que nós precisamos mesmo ter para ser feliz é ter a consciência de que acabamos de celebrar o nascimento de Jesus, que Jesus nasceu e que se a minha casa estiver aberta para a presença dele, nós todos em casa seremos mais felizes, porque estaremos mais perto do céu, da convivência no céu. E já disse aqui uma vez, só queria lembrar, e para a gente ir para o céu, conviver com o céu, não é essa ideia equivocada antiga de que se precisa morrer. Eu estou no céu e vou para o céu sempre que eu me aproximo de Deus, porque estar no céu é conviver com Deus, viver com Deus. Que nessa oitava de Natal, sua casa seja inundada de bênçãos e que Deus esteja presente na sua família durante todo esse ano. Amém. Pergunta de hoje. Ontem, vocês acharam algum versículo em que diz que tem um boi e um burro lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas? Não podia ter achado, né? Porque não tem versículo nenhum. Então, quem foi o santo que viveu aí por volta do ano 1200, 1220,
que morreu, aliás, em 1226. Quem foi o santo que viveu na cidade italiana de Assis e que teve a ideia, essa bolação, e que inventou de fazer um teatro mostrando como era o nascimento de Jesus? Na verdade, a ideia era assim, né? Como a maioria das pessoas não sabia ler, então não podia ler na Bíblia, ele queria mostrar para as pessoas como é que foi o nascimento de Jesus. Então ele inventou esse negócio de presépio. Foi a primeira pessoa que construiu um presépio. Qual é o nome desse santo que viveu então na Idade Média, na Itália, na cidade de Assis, e que inventou e que construiu pela primeira vez a ideia do presépio? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. E vamos então retomar ao nosso profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, um dos grandes profetas da Bíblia. Profeta Isaías, um dos grandes anunciadores da vinda do Cristo. Já tivemos até uma pergunta sobre o livro de Isaías, quantos capítulos tinha. Nós vimos lá que tinha 66 capítulos, que é o segundo maior livro da Bíblia. Maior que ele, só o livro dos Salmos, que tem 150 salmos. Então, e aí estamos de volta no profeta Isaías. Vamos fazer uma pequena retomada, né? Porque a gente ficou uns dias aí sem discutir isso. Então vamos ver. O livro de Isaías nós vamos dividir em 4 pedaços. Primeiro, a própria vocação de Isaías. Depois, Isaías denunciando os problemas da política interna. Depois, a política externa. E ao final, já o testamento do Isaías. Beleza? Então nós já tínhamos feito aqui, no comecinho, a vocação de Isaías, que é o capítulo 6, né? No capítulo 6 do profeta Isaías, no capítulo 6º, então, tem a vocação de Isaías. Como é que Isaías se faz, então, profeta? Como é que ele é chamado por Deus a ser profeta? E tínhamos entrado já na política interna. Começando mesmo lá no capítulo 1º, vimos lá a questão da idolatria nos versículos 2 a 4. Agora eu queria que você abrisse no livro do profeta Isaías, no capítulo 1º, lá no versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 1º, versículo 10. Para quem tem aí a tradução da CNBB, que é essa que a gente usa na diocese aqui oficialmente, então tem um títulozinho, o culto falso. Então vamos ler juntos aí o versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos de bodes, de gordura de touro. Detesto o sangue de novilhos, de cordeiros e de cabritos. Quando entrais para ver a minha face, quem vos pediu para fazer isso? Passear nos meus átrios? Parai de trazer oferendas sem sentido. Incenso é coisa aborrecida para mim. Lua nova, sábado, celebração solene. Não suporto maldade com festa religiosa. Odeio as vossas luas novas e dias santos. Tudo isso é um peso que não aguento carregar. Quando estendeis as mãos para mim, desvio o meu olhar. Ainda que multipliqueis as orações, de forma alguma atenderei, porque vossas mãos estão sujas de sangue. Então ele começa, o profeta Isaías, denunciando a falsa religião, a hipocrisia religiosa, aqueles que tratavam mal os vizinhos, a família, aqueles que eram exploradores dos mais pobres e que depois estavam lá no templo de Jerusalém, nas igrejas, nos cultos, levando oferta e se dando lá, se postando como bonzinho. Continuando no versículo 16, que ele diz lá, né, suas mãos estão sujas de sangue, lá no versículo 5º. Aí no 16, lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista as injustiças que praticais. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto. Defendei o direito do oprimido, fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva. Depois, vinde, podemos discutir, diz o Senhor. Se os vossos pecados forem vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Se vermelhos como a púrpura, ficarão iguais à lã. Se quiserdes obedecer, continuareis comendo as coisas boas do país.
se não quiserdes, porém, e me irritardes, vós é que sereis comidos pela espada. Assim falou a boca do Senhor, oráculo do Senhor. Então, eu acho lindo esse trecho, onde Isaías coloca com clareza sobre a hipocrisia religiosa. Os nossos cultos, os nossos terços, as nossas novenas, as nossas celebrações, de nada agradarão a Deus se você não cuidar da sua família, se você não respeitar a esposa e filhos, pais, etc. Se você não se relacionar bem com os vizinhos, se você não conhecer o porteiro do seu prédio, se você não conhecer o vigia do seu trabalho, lá de onde você trabalha, se você não souber como é que ele chama, se ele tem problemas, como é que está o filho dele. Então, de nada adianta as suas orações se você ainda estiver entendendo que a sua religião é uma coisa só de culto. Deus quer uma religião integral, aquele que vai para o culto, aquele que vai louvar, aquele que vai pedir, mas que tenha consciência de que o céu se constrói nas relações entre as pessoas, tratando-nos uns aos outros como irmãos e rezando com toda o carinho, com a boca cheia, que Deus não é meu pai, que Deus é pai nosso. Pergunta. Nós acabamos de ler do livro de Isaías, capítulo 1, os versículos 10 a 20. Releia o versículo 17 e mande o seu WhatsApp dizendo o que diz no versículo 17 do livro de Isaías, capítulo 1. Tua palavra é luz no meu caminho. Apresentando para vocês aí o livro de Isaías, as profecias de Isaías. O pessoal ontem me abordou aí. Eu recebi alguns telefonemas aí, uns 2 ou 3 WhatsApps de pessoas dizendo: nossa, mas esse Isaías tá bravo demais e tal. Não é que ele tá bravo demais. É o contexto, né? Então, vamos retomar a história dos hebreus um pouquinho para a gente entender de novo o contexto de Isaías. Até para a gente poder fazer um paralelo sobre o contexto atual. É assim que funciona a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia e tento entender o que a palavra de Deus diz para a minha vida hoje. Então vamos, primeiro passo para a gente entender isso e fazer esse transporte para hoje, eu preciso de entender o que é o contexto da época. Então vamos lembrar de novo a caminhada. 1800 anos antes de Cristo, Abraão ouve o chamado de Deus, sai de Ur na Caldeia, pega toda a sua parentada e tal, os seus bens, camelo e tal, gado, e vai para a terra em que Deus havia prometido para ele. Vai para Canaã. Vivem lá durante 100 anos, até 1700. Lembrando que nós estamos antes de Cristo, então os anos andam para trás. Então, 1800, Abraão sai de Ur na Caldeia, ouvindo a voz de Deus, ali na Mesopotâmia, sobe ali pelo rio Tigre, etc, dá a volta, desce pelo rio Jordão e chega então em Canaã. Vivem lá 100 anos, chegamos em 1700 antes de Cristo. Aí vem uma seca muito grande e como eles viviam de gado e de plantação, então eles são obrigados a descer para o Egito e vão lá para a foz do rio Nilo, que era muito fértil. Vivem lá mais 100 anos plantando e tal, de boa. Chegamos no 1600 a.C. Aí o faraó precisa de mão de obra para suas construções, suas pirâmides, portos, cidades, e escraviza os hebreus. E eles ficam escravos lá no Egito por 400 anos. Chegamos aí por volta do ano 1200, 1250 a.C. Aparece Moisés, faz a retirada do povo, andam 40 anos no deserto, já lembrei aqui que são 40 anos figurativos, andam 40 anos pelo deserto, e por volta aí de 1200, chegam de volta em Canaã, terra prometida, que obviamente está ocupada por outros povos. Então, Moisés morre bem na entrada, Josué assume o comando das 12 tribos de Israel e ocupa a terra. Tá, todos os povos vizinhos tinham reis que governavam. Mas os hebreus não queriam ter reis, porque rei para ele era só Javé, só Deus. Então eles instituem os juízes, que não tinham poder de um rei, mas que eram pessoas sábias que resolviam os problemas entre as tribos, alguns problemas de lutas externas com vizinhos, etc.
E os juízes, então, esse período de governo pelos juízes acontece do ano 1200 até o ano 1030. Aí eles não conseguem manter esse estilo de governo, porque os vizinhos começam a retomar os seus territórios nas guerras e eles precisam, então, de uma liderança unificada. Então, finalmente, eles aceitam o reinado. E vem o primeiro rei, que era Saul, que governou de 1030 a 1010. Estou passando rapidinho por isso, que isso tudo nós já vimos, né? Então agora é só para a gente ir lembrando. Lembro que de 1030 a 1010, o governo do Saul, só 20 anos, para eles 40 é o número do completo, da geração inteira, significa que como Saul governou só 20 anos, que foi um governozinho, um impériozinho meia boca, né? Que Saul foi um reizinho de segunda categoria. Com a morte de Saul, assume Davi, que aí sim governa de 1010 a 970, 40 anos. Depois do rei Davi, Salomão, de 970 até 930, mais 40 anos. E aí no governo de Davi começam os primeiros escritos da Bíblia, lá no templo, né, com os salmos, mas a escrita mesmo, intencional, com vontade de fazer uma história, é só no governo do Salomão. Muito bem, e aí, com a morte de Salomão, o império racha no meio, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte durou aí do ano de 931, né, a morte de Salomão, até 721. Então, e o Reino do Sul não, e foram invadidos, tomados pelos assírios, e o Reino do Sul não. O Reino do Sul durou bem mais. Então nós estamos aqui discutindo exatamente o Reino do Sul. Só para lembrar, lá no Reino do Norte, falamos dos grandes profetas Elias, Eliseu, Amós, né? Lembram disso? E aí, enquanto lá no Reino do Norte, a sucessão dos reis, né? A sucessão dinástica, fora mesmo da linha do Davi, mas continua com a opressão, os pobres sempre se dando mal, os reis vivendo na opulência e tal. No Sul, a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que apareceram reis no Reino do Norte e profetas se colocando contrário a esses reis, no Reino do Sul, mesma coisa. Então, quando nós entramos no Isaías, nós estamos dizendo disso. Isaías, um grande profeta do Reino do Sul, que está aí denunciando as injustiças que o reinado estava praticando com o povo. E ontem nós trabalhamos um pouquinho sobre a hipocrisia religiosa. E hoje nós vamos rapidamente começar uma discussão, que vai hoje e amanhã, sobre ele falando um pouco das injustiças sociais. Para isso, então, abre sua Bíblia aí no profeta Isaías, no capítulo 3, Isaías, capítulo 3, versículos, pode ser 12 até 15. 12 até 15. Abriu? Abre sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 3, versículos 12 a 15. Vamos começar. Ao meu povo é um moleque quem governa. Seus senhores são mulheres. Povo meu, os que te conduzem te desviam, embaralham o caminho dos teus passos. O Senhor se posiciona para denunciar, fica de pé para julgar os povos. O Senhor faz essa denúncia contra os anciãos e chefes dos povos. Fostes vós que devorastes a vinha. O que foi roubado dos pobres está nas vossas casas. Por que esmagar o meu povo? Por que triturais o rosto dos pobres? Oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. Então, Isaías, mais uma vez, fazendo a sua denúncia da exploração que os mais poderosos, os governantes e os ricos da região estavam causando nos pobres. Pergunta de hoje. No livro do profeta Isaías, capítulo 3, onde vocês estão aí trabalhando e lendo, no versículo 17, tem uma praga, uma punição que Isaías diz, uma punição do Senhor Deus para com as mulheres frívolas de Jerusalém. Que punição é essa? Tua palavra é luz no meu caminho.
Falando de Bíblia, com Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 984 13 54 73. 984 13 5473. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. No próximo sábado, às 9h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250.